Eu vou fazer um ao vivo aqui no Instagram. Pô, tu podia pendurar em algum lugar e deixar o Instagram ao vivo aí. É, né? Live. Instagram? Dá pra nós ter trazido um. Não tem um outro Ele tripézinho tem aí pra aqui, pendurar ó. o celular? Tem carga? No celular? Ele tá com... Mano, chegou nesse horário do dia aqui, é no perereco da carga, mano. Se tivesse como ligar um cabo aí, né? Põe enquanto der, só ter uma experiência. Põe enquanto der. Tô aqui. Só tá um fio atravessado aí, né? Não, pega o outro, esse aí tá lá no meio. Espero ligar. Foi bom que você foi ajudar, hein, mano. Meu Deus do céu. Põe de lado, pô. Aí vai ficar esquisito lá, né? Não dá pra, tipo... Não. Não, tipo, pra ele tirar o zoom no próprio coisa não tem, né? Tem nada de zoom aí? Põe mais pra trás, então. Não, pra ele pegar um enquadramento maior, né? Eu não acho que tá, eu só achei que dava pra, tipo... Quando é a câmera mesmo, tem essa função, né? Aí já não vai pegar você. Pega? Vamos botar bem no meio aqui, não fica bom? Embaixo da câmera. Aí não pega a gente, né? Ah, tá. Vai ficar muito perto. Pega assim, ó. Tá bom. Tá bom. Já tá meio de lado, mas tá bom. Bora. Tava gravando já? Não, dá o play, né? Só pra ver a posição. E como é que você vai ver as pautas? Vamos na raça. É mesmo? Então vamos. Vou por vocês. Então vamos, nós deixamos no meio aqui. Fechou. É Pai, Filho e Espírito Santo também, ó, que é assim. Vamos esquecer. Nós estamos com um paparazzo agora, não vamos esquecer, mano. Deixa aí pra galera, mas estamos ao vivo, hein? Podcast Faturando Milhão Online. Bora. Tá no teu? Tá no like. É mesmo? Ah, então vamos ver o que acontecer. Você acha que tira? Não, vambora. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos que vamos. Não vai ter muito O máximo que vai acontecer vai ter que excluir depois. Deixa salvo Ou já. deixa no meu? Não, Vou deixar no meu. Vamos deixar aí depois. Você quer deixar no seu? Eu vou deixar. Não, tanto faz. Vamos ver, vamos fazer essa experiência aí. Vamos Pode fazer. mandar bala, chefe. Eu acho que é ruim porque depois a gente vai postar, né? Não, acho que não, vamos ver, não tem. Entrou uma galera ali, ó. Ah, tá. Pode começar aí, a hora que você falar valendo, faz ó, 3, 2, 1 e a gente entra. 3, 2, 1. Gestão de equipe. Vai de novo, vai. É ao vivo, hein? Quem sabe faz ao vivo. 3, 2, 1. Gestão de equipes por metas. Como dar o direcionamento. Como ajudar as pessoas a descobrirem os problemas crônicos do dia a dia. E como fazer a equipe, ela mesma, de uma maneira autônoma, traçar planos para levar o negócio para um outro patamar. Esse é o tema hoje do podcast Faturando Milhão Online. Como é que você pode ser mais líder e menos aquele funcionário, né, aquele dono de empresa que é o melhor funcionário da empresa. Então, fica ligado aí que vai começar. Bem, amigo de pequena, média e grande empresa, seja bem-vindo ao podcast Faturando Milhão Online. Meu nome é Luiz Felipe Cota e sou sócio fundador da maior agência de marketing para pequena e média empresa do Brasil, a Agumark.
Sou Rafael, Head de Vendas da maior agência para pequenas e médias empresas do Brasil, Agumark, e já quero te convidar. Curte, compartilha esse vídeo com todo mundo. Como você sabe, a gente está sempre aqui trazendo conteúdo de qualidade, trazendo a questão de educação no mercado, falando de negócio, falando de mercado. E, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muito a todo mundo que tem essas dores, que está empreendendo e não tem essa informação na questão de marketing e negócio. Um braço a mais para te ajudar no dia a dia aí, né? Show de bola. Eu sou Sérgio Garbellini, sou Head de Marketing, né, da maior agência de marketing digital para pequena e média empresa, Agumark. E hoje o tema é muito legal. Hoje o tema com certeza vai ajudar vocês a trilharem um caminho melhor dentro do seu negócio. É um tema que e tudo que a gente fala aqui, eu acho que é importante. Eu vou até começar com esse discurso, porque é o seguinte: aqui não tem nada de teoria, não tem nada de ler livro aqui e passar para vocês aí o que a gente leu no livro. Aqui tem prática. Tudo que a gente já aplicou na Agumark durante esses 14 anos de mercado e que funcionou e que deu certo. Então hoje é um baita conteúdo para que vocês consigam aí enriquecer o conhecimento e aplicar isso no dia a dia da empresa. E o que é a gestão por... Nossa, tá olhando pro Instagram. E o que é a gestão por meta? A gestão por meta, ela tem alguns pilares. A gente vai falar de 4 grandes pilares, que isso vem do PDCA, que é uma metodologia japonesa de gestão de equipes, de resolver problemas, mas ela tem basicamente 4 pilares nesse primeiro tema que a gente vai trazer. Meta, como você analisa coisas que estão acontecendo fora da empresa, a gente chama de análise do fenômeno, como você avalia coisas externas que estão influenciando no seu resultado, como você faz uma análise de processo para saber se você está trabalhando do jeito certo e como você traça planos de ação para você mudar o patamar da sua empresa, tá? A gente pode falar um pouquinho de cada um desses temas e depois a gente pode contar alguns cases que vocês acham. Boa. Vamos começar com essa questão da meta, né? Porque vendas tem meta para todo lado, tudo é meta, já começa falando meta. E a questão de meta, gente, é objetivo e prazo. Assim, se você tem que ter muito claro qual que é o seu objetivo, aonde você quer chegar e qual é o prazo que você vai chegar. E se você contextualizar hoje, quando a gente vai falar de vendas, meta de aumentar o faturamento em 35%. Eu tenho que ter objetivo, valor e prazo. Então, eu preciso ter o meu objetivo, aumentar o faturamento, o meu valor em 30 mil e o meu prazo até o final de fevereiro. Então, eu preciso sempre, para definir essa meta, eu tenho que ter objetivo, valor e prazo. E aí você chegou numa meta clara. Maravilha. Quer complementar alguma coisa aí? E sempre basear a meta, ela tem que ser... Deu ruim ali, eu acho, hein? A meta, ela tem que ser, né, desafiadora, né, para que as pessoas queiram bater aquela meta, que elas se estimulem a bater aquela meta, né? Mas ela também tem que ser tangível, né? A gente não pode traçar uma meta que é possível alcançar e real, baseada na minha própria cabeça, não sei o quê, que aí a coisa vai acabar surtindo efeito contrário. Você deu um contexto que eu achei interessante de pegar um gancho e até... por onde que eu posso determinar uma meta? Você pode pegar uma meta para pegar nesse ponto de ser tangível, tal. Você pega um histórico do seu faturamento e aí você tem algumas possibilidades. Você tira os extremos daquele valor, pode ser um muito alto, um muito baixo. Você chegou numa média e você determina um crescimento aqui de X% que seja tangível dentro desses acordos que você vai fazer. Eu posso pegar uma meta também por referência. Olha, eu tenho esse histórico aqui de referência ao longo do tempo, mas o mais atingível, mais dentro desse processo, vê um histórico, tira essa questão dos extremos para não ficar uma coisa muito, olha, essa aqui foi muito alta, não, a gente atingiu, eu quero triplicar o meu faturamento, e aí para triplicar o meu faturamento, algum momento na minha vida eu atingi 50 mil.
Poxa, não, tira esse de... Se foi uma coisa surreal, tira esse extremo. Ah, mas teve um momento que eu também atingi uma muito baixa. Você tá numa média. Você pode sair do parâmetro da média e a partir da média você já determina uma meta ali também. Dentro das ações que a gente vai fazer. A gente vai destrinchar um pouquinho mais aqui, mas a lógica para definição de meta é essa. Até porque se você for pegar uma média, tem a sazonalidade, né? E você pega, de repente, o ramo de varejo, que o final do ano é muito bom, então você começa ali no final de outubro para novembro e dezembro, sendo realmente meses muito bons. Se você pegar todos os meses e fizer uma média, exatamente o que o Rafa falou, para poder projetar, com certeza você vai estar errando, porque você está pegando meses que são de muito alto, né? Muito em alta, e aí realmente não vai bater. Então, tirar os extremos, fazer uma média, e eu acho que a meta, ela ajuda... não só você chegar a um número, tá? Não é só questão de bater lá o seu faturamento, dinheiro entrar e tá tudo certo. Eu acho que a meta, ela serve também para desenvolver pessoas, né? Caramba. Ela serve também para que você consiga... Porque é o seguinte, eu tive essa semana, né? Uma semana ali bem cheia na questão de entrevistas para contratação na agência, né? E eu sempre perguntava para o pessoal que eu tô fazendo entrevista para contratar pessoas de operação. E, pô, você já trabalhou com meta? Ah, nunca trabalhei. Aí perguntava, pô, você já trabalhou com meta? Pô, nunca trabalhei. Quer dizer, o pessoal da operação... E assim, a gente tá falando só de meta de vendas. Metas para gestão de equipes no geral. Quando o cara da operação tem uma meta, né? Pode ser que ele fique ali um pouco incomodado no início, etc. Mas quando ele tem uma meta, ele tem um norte. Então ele vai trabalhar para atingir aquele número. Com certeza a meta fará com que ele melhore tecnicamente, fará com que ele se desenvolva naquilo que ele tem dificuldade, desde que tenha, obviamente, um gestor, alguém fazendo um apontamento, dando um suporte. Porque se o cara trabalha sem meta, qualquer coisa que ele entregar tá bom. Por quê? Porque não tem parâmetro para você... Do que é bom, do que é ruim do trampo do cara. Exatamente. Você fica sem rumo, né? Quer dizer, o cara faz e tá bom. Agora, a partir do momento que ele tem meta para ser entregue, com certeza você fará com que ele evolua, desde que seja feita, obviamente, da maneira correta. Foi isso que o Luiz falou. Também não pode ser nada inatingível, não pode ser nada irreal. Desde que seja uma coisa bem real e bem feita, você vai fazer com que o profissional desenvolva, porque ele tem uma meta, ele tem um norte, então ele sabe que precisa chegar naquele número, e ele vai começar a procurar conhecimento quando lhe faltar, ele vai começar a procurar ajuda das pessoas ao redor quando ele entender necessidade, e aí as coisas vão começando a rodar, e de repente você tem uma puta operação. Por quê? Porque tá todo mundo ali com meta, trabalhando e melhorando um pouco a cada dia. E também tem um jeito que eu gosto muito de fazer, que é uma coisa que eu falo muito pros meus mentorados, né? Cara, você pode traçar uma meta, você contra você mesmo. Ser um pouquinho melhor que o mês passado. Ou, de repente, a sazonalidade muito grande. Então, ser um pouquinho melhor que o mesmo mês do ano passado. Começa assim, devagar, dá um passo de cada vez, e aí as coisas vão funcionando. Enfim, vamos imaginar que a gente traçou essa meta. A meta tá traçada, tem um desafio, a gente sabe para onde a gente quer chegar. E aí vem o problema, né? Qual que é o problema? É a diferença de onde você está para onde você quer ir. Então, vamos imaginar que você fatura hoje R$1 milhão no ano. Ou não, vamos fatiar isso por mês. Você fatura R$100 mil no mês. E você quer, no próximo mês, crescer 10%. Você quer aumentar o seu faturamento para 110 mil, né? Qual o seu problema? São esses 10 mil. É muito pouco 10 mil, né? Vamos imaginar trimestre. Você faturou no trimestre 300 pau. E você quer no próximo trimestre crescer 30%. Você quer saltar de 300 pau para 390 mil. Qual que é o seu problema? É esses 90 mil que você precisa aprender a aumentar o seu faturamento em cima desses 90 mil. E aí o que acontece? Tem dois lugares onde tem fatores que estão te impedindo de chegar nesse número, que você vai precisar aprender o que está certo, o que está errado e desenvolver. Tem dois fatores. O macroambiente, o que é isso? Fora da empresa, e o microambiente, que é dentro da empresa. E quando a gente fala de macroambiente, a gente fala de análise do fenômeno, análise de fora da empresa, né? Tudo que fora da empresa está interferindo em você conseguir ou não atingir esse resultado. E aí, Rafa ou Hiro, o que vocês sugerem, o que vocês trazem assim de técnica, de jeito para fazer essa análise de macroambiente, essa análise do fenômeno? Eu vou aprofundar um pouco no tema que você falou, Luiz, em seguintes pontos, né? Você fez algumas simulações aqui da definição da meta tal, e falou para ele descer para o processo.
E aí, para começar a descer para análise do fenômeno, tenha muito claro sobre essa questão da meta, porque às vezes você pode estar já partindo com a meta errada. O Luiz falou que, poxa, questão do faturamento e tal, e aí você tem que pensar, você fez a análise da sua meta no contexto geral? Esse exemplo que a gente deu, o Luiz falou para fazer uma comparação de um ano. A sua meta de crescimento, você, igual o Luiz falou, quero projetar 30%. Mas você está projetando 30% em cima de alguma coisa, de alguma ação tal. Mas olha no contexto geral. No fevereiro do ano passado, no mês de março foi igual. Ou então pega nesse contexto geral da meta. Olha, você definiu essa meta de crescimento de que forma? Já começa a fazer a análise da meta. A meta tem que ser nesses pontos que a gente falou. Fazer por a média, pegar o maior para o menor. Rafa, mas eu quero ter uma meta de 100% de crescimento. Ótimo, eu também quero. Eu estou fazendo 100% de coisas diferentes de um mês para o outro. Eu não estou fazendo. Então, vamos começar a analisar a questão do fenômeno que o Luiz deu o exemplo. E eu traduzindo isso para dentro de vendas, eu começaria a ver coisas que foi feita num contexto geral, não só no meu ambiente de trabalho, mas eu começaria a olhar para a questão do mercado, se sim, a questão da economia vai impactar no meu crescimento de meta do que eu vou ter no próximo mês? Eu vou dar um exemplo de partida, um exemplo simples aqui. Mas eu já tenho a diferença de meta de um mês para o outro, olhando inclusive a questão dos dias úteis, porque ela é diferente. Dias úteis eu já vou olhar, poxa, eu tenho uma meta dividida assim, em 5 dias úteis, quanto que a gente atingiu, então tem que fazer a comparação da mesma forma. Só que eu tenho que olhar para essa questão não só na questão de resultado à entrega, o quanto que isso pode influenciar macro. Eu dei um exemplo do calendário, mas assim, o calendário é uma coisa muito micro. Eu posso olhar, poxa, todo mundo sabe o que está acontecendo. Poxa, a Rússia tem um impacto direto na gasolina. Isso vai impactar a economia, vai impactar no meu produto, vai impactar na minha margem, vai impactar diretamente no meu mercado. Poxa, mexeu na gasolina, mexe na logística, mexeu na logística, mexe em outro processo. Então você tem que estar atento a essas questões para você ter a ciência que sim, eu vou entregar. E pode ter esse problema de mercado, você vai ter outras ações, outras coisas que vão fazer. Mas já é um cenário que você tem que começar a olhar. O quanto esse impacto do mercado vai trazer para dentro do seu dia a dia. Exatamente. E aí eu vou até pegar um gancho contigo. Pode ser que você tenha lá uma meta definida, definiu lá a meta pro vendedor. O cara tem... Vamos começar por vendas, que vendas é o que mais brilha os olhos, né? Definiu a meta de vendas, o cara tem lá uma meta de vender, sei lá, 50k por mês cada vendedor. Aí o cara não vendeu. Quando você vai para análise do fenômeno, você precisa entender nesse ambiente, né, nesse macroambiente, o que está impactando. E o próprio feedback da equipe vai trazer, quer dizer, se você fizer uma estratificação dos motivos, né, das maiores objeções, do porquê que o cara não fecha com você e fecha com o concorrente, de repente pode ter entrado um grande player com um puta produto diferente no mercado e que tá te engolindo, porque ele tem preço, porque ele tem uma coisa inovadora. Quantas vezes a gente já viu na agência clientes que oferecem o mesmo serviço durante 5 anos, não muda nada, o cara vende sempre o mesmo produto ou o mesmo serviço com os mesmos diferenciais. Aí entra um grande player, e isso aconteceu com uma empresa que a gente cuida lá, né, de software, e o mercado ano passado estava maravilhoso, estava convertendo, tudo legal, bacana, custo por lead bacana, ele vendendo. Aí começou esse ano, campanha mal. Eu falei, o que está acontecendo? A gente foi mapear, ele tem uma grande empresa, uma multinacional hoje, que compete diretamente com ele, que veio com grana. Ou seja, tem nome, veio com grana, oferece um serviço diferente do que ele oferece, né? Tem ali uma questão de branding, de marca muito forte, e, sei lá, o cara lá tá com o mesmo serviço, não inovou nada no software, tá a mesma coisa. Então, assim, quando você pega a objeção e entende que o problema, de repente, pode ser preço, né, ou pode ser o serviço mesmo, olhando para o macroambiente, entender, de repente, o mercado tá mudando, e você tá com o mesmo produto, você tá com o mesmo diferencial, você tá com a mesma abordagem de 5 anos atrás.
E aí você vai chegar no consenso que, porra, eu tenho que mudar meu produto, eu tenho que atualizar o meu produto, o meu serviço, eu preciso agregar, eu preciso fazer coisas diferentes, porque senão o mercado vai engolir. E tem forma simples de você fazer uma análise de fenômeno, né, de mercado, o que está interferindo externamente, né? Quem são os seus principais concorrentes no seu segmento? Faz uma pesquisa no Google por palavra-chave, né? Tem uma ferramenta do Facebook, você pode procurar aí, Biblioteca de Anúncios do Facebook. Você consegue pesquisar quem são os seus principais concorrentes também no Facebook. Pega o telefone, faz um cliente oculto, liga para os caras. Qual que é o preço? Como é que trabalha? Qual que é o produto que se oferece? Qual o diferencial? Entra no LinkedIn, quem não sabe o que é o LinkedIn, é uma rede social igual o Facebook, igual o Google, igual o Instagram, só que ela é só profissional. Se você está no mercado que tem empresas um pouco maiores, vai ter no LinkedIn, lá você consegue saber quantos funcionários tem a empresa, quem são as pessoas que trabalham em vendas, quem são as pessoas que trabalham no marketing, que tipo de gente a empresa está contratando, né? Então você começa a saber o quê? Cara, informações do teu mercado, né? Você começa a ter informações do teu mercado que podem influenciar no teu resultado ou que você pode usar para mudar o jogo dentro da sua empresa, né? Então é uma coisa relativamente simples de se fazer, né? Você entender como as empresas que competem que você estão trabalhando, que preço elas estão cobrando, que tipo de produtos elas vendem, que tipo de pessoas elas estão contratando, quantas pessoas tem lá e descobrir até o quanto essas empresas estão faturando, né? Uma coisa que a gente fazia logo no começo lá de e-commerce, se o Sérgio vai lembrar, a gente precisava saber quanto que alguns concorrentes nossos estavam vendendo, né? O que a gente fazia? A gente começava lá no começo do dia, gerava um boleto, e lá no concorrente do cara, gerava um boleto, e gerava um número. Eu não sei nem se é ainda assim, mas naquela época o boleto era meio sequencial. A gente, lá no final do dia, gerava um outro boleto. A gente tinha uma ideia de quanto esse cara vendeu. Aí cruzava com ferramentas como SEMrush, SimilarWeb, a gente conseguia saber mais ou menos AdGrew, quantos cliques o cara teve, e eu tinha ali na ponta mais ou menos uma ideia de quanto ele tinha vendido. Naquela época vendia muito por boleto, então você tinha uma ideia ali, né? De saber quanto o cara vendeu, né? Uma coisa que faz no mercado financeiro, vocês sabem, para saber se vão comprar ação ou não do Walmart, por exemplo. Coloca um drone lá o mês inteiro para ver como é que tá o movimento do estacionamento. O drone vai gravando, então você começa a saber, ter uma ideia. Assim, são exemplos, é um exemplo meio fora, né? Você não vai botar um drone lá em cima da empresa do seu concorrente, né? Mas assim, olha só a que ponto chegamos para ter uma ideia se faz sentido ou não acompanhar determinado movimento ou não. Certo? Vou só contextualizar, então, para a gente ir para um próximo. Então, quando a gente fala sobre essa etapa do PDCA, pô, eu tenho a meta, por que eu não estou atingindo a meta? Estou fazendo análise aqui do fenômeno. Poxa, externo e tal. E aí depois eu tenho uma outra etapa que eu também, poxa, identifiquei. Tudo isso é com a dor. Poxa, preciso atingir, igual o Sérgio falou, atingir a questão do faturamento. E aí eu vou descobrir, vou atingir essa meta ou não vou? Então eu não atingi essa meta. Pô, por que eu não atingi essa meta? Começo a fazer a análise aqui do fenômeno. E aí eu vou para a próxima etapa, que é ver a questão da anomalia, né? Aí o próximo passo é o quê? Análise do processo, né? Análise do processo. Eu começo a ver internamente o que eu tenho, se o jeito que eu trabalho é um jeito que vai entregar o resultado que eu preciso. Ou pior, né? Será que as pessoas têm um jeito de trabalhar, têm um processo de trabalho que me garante uma certa estabilidade, né? O que vocês sugerem aí para hoje, quem está assistindo a gente, o dono de empresa, o empresário, como é que ele começa a apurar se existe um processo dentro da empresa dele e se esse processo entrega o resultado que precisa e se ele é padronizado entre as equipes? Vou contextualizar primeiro na parte de vendas. Vou seguir no mesmo contexto para ficar bem claro para vocês que nunca viu isso. Hoje a gente está falando de um tema muito mais complexo, né? Poxa, análise, meta, dentro de meta, ver fenômeno e tal. E aí, legal, vou simplificar. Eu tenho uma meta para atingir 70 mil dentro do mês. De 70 mil, uma suposição que eu tenho 7 vendedores. E aí, no final do mês, eu olhei assim, poxa, não bati a meta. E aí, poxa, por que eu não bati a meta? Vou começar a ver se teve alguma coisa externa? Não.
poxa, teve alguma coisa interna aqui? E aí eu vou olhar o dia a dia do vendedor. Como o dia a dia do vendedor? Poxa, vou começar a olhar os perdidos. Teve algum motivo que ele perdeu mais sazonal? E aí eu digo mais, teve alguma coisa no dia a dia dele que ele deixou de fazer? Porque ele tem que ir lá, mandar e-mail pro cliente. Inclusive, gente, vou contar um segredo para vocês. É muito difícil fazer isso sem CRM, viu? Eu bato bastante, vocês já sabem que já acostumado aqui com a gente no dia a dia, falo bastante sobre isso, mas é de suma importância você saber, por exemplo, eu vou ver o processo do vendedor. E por que sem CRM? Você vai entrar no WhatsApp do vendedor e vai falar, deixa eu ver o texto que você mandou, quando que você mandou, qual a proposta. Ele falou, não, mandei pelo WhatsApp. Aí você não vê a proposta, não vê o dia e tal. E aí você já tem dúvida. Se eu tenho 7 vendedores, às vezes um pode estar fazendo um processo que bateu a meta, outro não. Então eu não sei o dia a dia. Eu tenho que destrinchar e olhar, assim, qual o motivo que eu não bati. E aí você tem que garantir que você tenha um processo que faça você bater a meta. Porque a gente tá falando de identificar o processo, eu sei que muito tá vendo, falou, porra, Rafael, mas não tenho nem o processo, mas já é uma dor. Talvez você tá batendo a meta por sorte. Eu tenho que ter um processo. Manda um e-mail, chegou o contato, manda o contato, depois de quantos dias ele retornou? Olha, depois ele mandou a proposta, depois de quantos dias mandou a proposta? Então, assim, vou simplificar, porque tem bastante conteúdo e a gente falou isso em bastante podcast. Eu tenho que olhar todo o processo do vendedor e ver que se, por exemplo, os 7 vendedores estão seguindo o mesmo processo. E você pode ver situação de você olhar para 2 vendedores e falar, ele não mandou a proposta. Ele tá mandando a proposta diferente. Ele tá falando de uma forma que não era para falar. E olha quantos de exemplo, isso são variáveis. Às vezes você tem um vendedor com muito vício de linguagem, não tá passando credibilidade, vai reclamar para você que é preço e não tá agregando valor. Você pode ter um vendedor adora isso, não sei se vocês... Vendedor adora mudar a proposta. Você vai dar uma proposta para ele, ele fala assim, eu tenho mais um jeito matador. E aí ele muda do jeito dele. Mudou a proposta, mudou o jeito que a empresa se apresenta. Eu amo a área comercial, mas siga, se você deixou também cada um fazer de um jeito, pode ser que tenha um que está mais vendendo, pega aquela proposta, olha com outro. E aí começa a olhar isso, gente. Começa a olhar o processo do dia a dia. Isso você vai garantir que o cara que bateu meta tá igual o cara que não bateu meta. E às vezes o cara pode estar não batendo meta porque ele tá fazendo alguma coisa que o outro não tá fazendo. Entende? Você tem que garantir que o processo está sendo executado igual para todo mundo. E aqui é o ponto. Quando a gente fala de estratificação de fenômeno, primeiro a gente falou de mercado. E aí agora eu vou para o processo do dia a dia. Faz sentido, Sérgio? Faz total sentido, né? Eu acho que não tem nem o que complementar depois dessa aula. E é a seguinte, né? Para quem não tem o processo, pensando que você hoje não tem um processo, então você vai lá definir a meta e você não tem um processo. De repente você tem 7 vendedores, como o Rafa falou, 2 bateram meta, os outros 5 não. Você não tem processo? Tenta entender como é que esses vendedores venderam, como é que eles bateram a meta, o que eles fizeram no dia a dia que garantiram para ele a meta batida. Pô, ele usou técnica de venda, de repente o jeito que ele dá, né, um follow-up, o jeito que ele manda a proposta, legal. Se para esse cara tá dando certo, então beleza, você só tem que fazer os outros 5 a fazerem como os 2 primeiros. E aí vira um processo. E a partir daí você pode depois ir aprimorando o processo. Então, quer dizer, se você não tiver processo em algum momento e você tá fazendo, né, essa questão já da distribuição de meta para cada um, então beleza, se espelha nos que estão batendo, ou seja, nos melhores, e aí você vai ter um processo sendo seguido, porque eles estão fazendo de um jeito que tá dando certo. Tenta entender e faz todo mundo aplicar do mesmo jeito. Aí vira procedimento. Depois que virou procedimento, e aí você vai controlar se o procedimento está sendo feito até o final. Se o processo está sendo executado, para você garantir que todo mundo faça. Porque eu acho que é uma dor, né? De repente o cara não tem nem o processo e ele já tá pensando na meta. Dá para fazer também, mas, né, é só questão de você olhar pro negócio como um todo e enxergar a oportunidade e vai lá definindo. Se tem um cara que bate meta, segue ele, faz um espelho. E tem até um checklistzinho que a gente gosta de usar, se vocês quiserem aproveitar,
Podemos até deixar o material aqui Deixa no o link. material, Vamos deixar eu o acho que é material no legal. link. Até o fim da live, do podcast, a gente vai deixar um link aqui para você fazer isso. Tem mais ou menos uns itens que você pode checar. Então, tem um problema na sua área, não está dando resultado, você quer saber se tem um padrão ou não, se o jeito certo de trabalhar. Primeira coisa, tá documentado isso em algum lugar? Tá escrito em algum lugar? Tá claro isso? Tem um manual? Tem alguma coisa visual de como se executa aquela função, né? 2, as pessoas estão de fato fazendo desse jeito? 3, as pessoas foram treinadas, né, e certificadas em fazer e seguir essa rotina, né? 5, as pessoas são eventualmente acompanhadas e elas recebem coach para garantir que o processo esteja evoluindo, né? E 6 ou 7 agora? Eu nem sei mais. 6, né? Existem sistemas de controle para te alertar caso o processo não seja cumprido. Então, se você seguir mais ou menos esses 6 passos, você tem uma visão se esse pedaço do seu negócio ele está processualizado ou não, né? Se você perceber que a variabilidade é muito grande, né? Que tem hora que dá certo, que tem hora que dá errado, muito provavelmente não tem um processo, não tem um padrão, não tem um processo, ou às vezes o processo está do jeito que as pessoas trabalham, do jeito que é feito as coisas, ele está mal desenhado e aí o resultado é ruim. Certo? Então vamos imaginar que a gente definiu uma meta para crescer, a gente olhou para o mercado, né? Olhou para os concorrentes, fez uma análise do fenômeno, horário, dia, concorrentes, preço, tudo que está influenciando, você teve essa visão, qual concorrente que mais vende, qual que menos vende, coisas entrando. Aí a gente fez uma análise interna, como a gente está trabalhando hoje, o jeito que a gente trabalha hoje é suficiente para entregar, nós temos um padrão, não temos um padrão, se a gente tivesse um padrão, chegaria lá. Não tem um jeito de trabalhar, mas tem um cara que trabalha muito bem. E se todo mundo trabalhar igual esse cara, as pessoas podem performar igual esse cara? Show! Agora é hora de o quê? Escrever o plano de mudança. O que você vai fazer para aproveitar, né, as mudanças ou as ameaças de mercado e o que você vai fazer e o que as pessoas vão fazer internamente para melhorar os processos internos, certo? Então, meta, análise de mercado, análise interna com análise do processo e o plano de ação. E aí, como é que a gente monta o plano de ação? Plano de ação, se você colocar no Google agora, vai aparecer alguns, né? Eu gosto muito do 5W2H, porque o 5W2H ele dá um começo, meio, fim para toda a linha de raciocínio que você precisa fazer. O que você vai fazer, por quem vai fazer, por que vai fazer aquilo. Vou simplificar, não vou nem falar do que, vou simplificar mesmo para você, vou contextualizar tudo. Vou entendendo então, tô com uma meta, não atingi, poxa, não atendi 20% da meta, descobri que o mercado pode influenciar, mas ele está influenciando só 5%, não é? Poxa, fui no processo, descobri lá no processo, por exemplo, que eu tenho um vendedor que tá mandando uma proposta muito feia e o script dele tá muito ruim. Aí eu vou pro meu dia a dia e vou definir esse plano de ação. Então eu vou colocar lá, definir o que eu quero com esse plano de ação. Primeiro também tenho que, inclusive, colocar uma meta. Esse plano de ação eu pretendo aumentar em 5% o meu faturamento. Poxa, Bia, com tudo isso que eu fiz, o mercado está influenciando 5%, eu não bati 20%, esse plano de ação é só para mudar uma parte do processo. Ou então você acredita que aquele plano de ação vai resolver 20% da sua meta. Então, o meu objetivo é melhorar 20% da minha meta. E aí eu vou lá discriminar mesmo, a primeira etapa. Eu vou fazer um plano de ação de melhorar o script, vou escrever esse script e tal, e aí eu vou colocar o responsável para isso. O responsável é o Rafael. Eu que vou fazer isso. E pode ter plano de ação, inclusive, que você envolve outra pessoa. Não, tem uma parte aqui que, olha, do script vai ser eu. A outra parte vai ser o Sérgio, porque eu quero que ele entre na identidade visual. Eu quero que ele dê um padrão de identidade de visual. E aí, eu preciso definir datas desse plano de ação. Eu vou começar hoje e quando eu termino esse plano de ação. E eu tenho que colocar, inclusive, a razão. Por quê? Vamos imaginar que eu vou mandar isso pro Sérgio. Mandei lá pro Sérgio, o Sérgio falou, por que você tá me dando ordem? Você tem que explicar lá.
Olha, tô fazendo isso porque o objetivo é aumentar em 20%. Eu fiz uma análise aqui do processo. Em cima desse processo eu percebi que não tem uma padronização tal. E você dá esse plano de ação para ele. E aí depois você tem que, inclusive, desenhar qual que é o passo a passo que você tem que fazer isso. Então, olha, no dia 1, Sérgio vai fazer isso, no dia 2 ele vai fazer isso, no dia 3 eu vou fazer isso, eu vou escrever tal. Uma, inclusive, principal do plano de ação, a gente acabou de falar aqui, né? Tá com problema no processo, tal, não sei o quê. Só que às vezes o processo eu já não... Rafa, não tem o processo, mas já define o processo do plano de ação. Coloca aqui, ó, o plano de ação vai fazer isso, 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 isso. E se inclusive ele tiver um custo, vamos imaginar aqui, igual nesse exemplo, eu coloquei aqui que precisa fazer identidade visual. Às vezes a identidade visual é com o Sérgio cobra, que ele é carego, vai tomar uma. Ele cobra R$500 para fazer essa identidade visual. E aí eu tenho que colocar um custo, quanto que custa esse plano de ação. Inclusive, se eu for apresentar para o financeiro, eu vou ter a minha meta. Ó, minha meta é aumentar em 20% o meu faturamento, que inclusive vai me trazer tanto de grana lá para você. Você pode até colocar em grana. Ó, minha meta com esse plano de ação é atingir R$30 mil no meu faturamento. Pô, olha que legal, como ficou claro e objetivo. Você vai falar o porquê você vai fazer. Você vai falar quem você vai fazer. Você vai falar o que, quando você começa, quando você vai determina. Você está explicando esse motivo e está desenhando o processo. Entrega esse plano de ação em qualquer pessoa na mão do Sérgio, que ele vai fazer, seu financeiro vai comprar. Na verdade, eu resumi aqui, de fato, o 5W2H, que é... o que você vai fazer, para quem que vai de fato colocar, qual que é a data, qual que é o custo que você vai fazer, perdi algum? Qual que é a razão, né? Custo, eu me esqueci. Razão, custo e como vai medir. E como vai medir, é isso aí. E aí você tem claramente o seu plano de ação. Cara, mais completo que isso aí não dá pra ser, Não né? dá. Plano de ação é isso aí. Pega lá o material, coloca lá a meta que você quer com esse plano de ação e o que o Rafa falou. O que vai fazer, quem vai fazer, quando entrega, por que tá fazendo isso daí, né? Qual é o custo e como vai controlar. E você tem que depois acompanhar para ver se a execução do plano tá começando a surtir algum efeito. Esse é o plano de ação, é isso que tem que fazer. Agora, o porquê que o plano de ação funciona? Porque quando você precisa mudar alguma coisa dentro do processo, dentro da sua empresa, ou seja lá o que for, se você não tiver uma data para terminar, se você não tiver um foco no objetivo que você tem que entregar, aí ele vai ficar no campo da imaginação. Eu sei que eu preciso fazer, uma hora que der tempo eu vou fazer. E com o plano de ação, não. Você tá me boicotando aqui, tá aumentando meu áudio, né? E assim, com o plano de ação, não tem para onde escapar. O plano de ação tem lá tudo que o Rafa falou e tem uma data para finalizar aquela parada. Ou seja, você precisa dar importância e precisa colocar como prioridade você seguir os passos do plano de ação para no final você entregar o plano de ação concluído, né? Porque senão fica no campo da imaginação. Aí o cara monta um plano de ação, não tem data, e aí? O plano de ação ele serve exatamente para isso, para você poder, né? Começo, meio e fim, né? Exatamente. E para você ter uma data, um compromisso de execução com aquele plano. E aí as coisas vão começar a andar. Vou contextualizar, né? Olha como começa a clarear essa primeira parte, né? O Luiz falou o PDCA, ele vem numa questão chinesa e tal, mas a gente só tá fazendo a primeira parte. Mas para mim, a gente já tá acostumado no dia a dia, e talvez a pessoa que tá vendo isso primeira vez não tá ficando tão claro, e eu vou simplificar aqui para falar com você que nunca viu isso. Você tem a meta, e foi lá, viu o fenômeno, se tá acontecendo. Foi pro processo, identificou no meio do processo que você tem um problema. E foi cirúrgico, com um plano de ação, o que fazer, tal, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que lá. Se ele executar. E aí, é o que o Luiz falou do controle, depois você verificar, você vai olhar com aquele plano de ação, resolveu aquele problema da meta que eu tava, do processo, tal. Você colocou uma data, poxa, tem que resolver. Se não resolveu, talvez você definiu um plano de ação que não seja o problema real. E aí é outra coisa, mas já tem a lógica, entende? Entende essa linha de raciocínio? Que eu acho que isso é interessante para quem nunca viu. Faz sentido total. Faz sentido.
Olha, agora eu queria assim, vamos contar algumas histórias, alguns cases Claro. que a gente usou, né? Essa gestão por meta, essa lógica do PDCA, que é o que? O meta, análise do fenômeno, análise do processo e o plano de ação, para ficar mais claro para quem está assistindo a gente. Quem quer começar e contar alguma historinha, ou exemplo, ou coisa que passou do dia a dia, o que vocês acham? Quem quer largar? Eu vou usar um exemplo que apesar de eu já estar falando aqui no meu dia a dia da área comercial, eu vou aprofundar e realmente falando mais na prática mesmo, porque eu sei que vou ter muita pessoa que está aqui com problema em vendas, todo mundo na área comercial fica falando, poxa, preciso aumentar vendas, tal, não sei o quê. E já teve situação de entrar na questão de agência, fala assim, isso inclusive até na época, eu vou dar exemplos aqui da própria, quando eu tinha questão da consultoria, e a consultoria ela saiu de uma análise que foi feita dentro da agência. A gente tinha clientes que reclamavam lá na agência falando assim, poxa, olha, eu não estou conseguindo vender, o problema é lead e tal, não sei o quê, e o lead está chegando desqualificado e tal. E aí a gente começou nessa primeira etapa. Poxa, eu vou dar um exemplo, inclusive, no mercado de buffet. Ele começou assim, falando, olha, o lead está desqualificado e tal. E aí o Sérgio, inclusive, falou em outros podcasts, falando, poxa, o problema ele foi no setup da campanha, viu a questão do mercado, e aí ele olhou o setup e viu conversão, que tava tal, ele olhou, chegou para mim e falou, Rafa, não é mercado, não é a análise do fenômeno. Eu tô olhando aqui, a campanha tá boa, os leads que estão chegando tá qualificado, tal, não é. Vai para dentro do processo lá. E aí, dentro da análise do processo, primeira coisa, eu tenho muito essa preocupação, gente. A ligação, ela fala muito para você. E eu quero muito deixar isso de lição de casa. Se você não grava a sua ligação, o seu vendedor apresenta muito, ele vende pelo WhatsApp, ou então ele faz uma apresentação e você não escuta e você não sabe. Vai a fundo a escutar a ligação. Tenta o máximo possível você ter o controle das suas vendas dentro da sua ligação. Por quê? Na sua ligação, às vezes você... Rafa, mas eu tô do lado do vendedor. E eu já vi ali, e esse exemplo, eu fui assim, tava lá do lado, escutando a operação, eu escutava assim, poxa, o cara fala bem, gesticulando, tal, e gesto. Só que quando eu fui começar a escutar a ligação, eu vi que o cliente não tá na mesma sinergia com ele. O cliente não tá com a mesma resposta. E aí eu fui só analisando o processo. Já descobri, inclusive, na ligação, que tinha várias coisas de ligação, que o cliente não estava agregando valor, não estava gerando processo. E aí eu fui aprofundar. Eu já tinha uma primeira resposta. Comecei a fazer a questão de ver proposta com erro de português, tal, não sei o que. Tinha vários, assim, no meio dessa questão do processo, eu sempre vou ligação, proposta, todas as formas de contato que o vendedor tem com o cliente. Agora, o WhatsApp, poxa, ele está mandando o WhatsApp, depois de quanto tempo ele manda o WhatsApp, você pega o texto, eu falo, olha, deixa eu ver, como que você manda a abertura? Como que você fala a resposta? E aí, definir ali dentro de toda esse dia a dia, a prioridade. Para mim, um dos principais pontos que me chamaram muita atenção nesse caso, que eu defini o plano de ação, era a questão de técnica de vendas mesmo, porque para mim, claramente, o vendedor ele não tinha uma questão de técnica, de como fazer uma boa abordagem, de como oferecer o produto conforme entusiasmada, como neutralizar a objeção do cliente, como tomar a iniciativa, fechar uma venda, como estender o relacionamento. Tudo isso é técnica, você tem um começo, meio, fim, inclusive tem vários livros, a Bíblia de Vendas, só que aí a gente definiu um plano de ação, inclusive o plano de ação era fazer um treinamento de vendas para o time inteiro, porque eu peguei algumas coincidências, não era só um vendedor, tinha mais de um vendedor, então não adiantava fazer um plano de ação específico, e foi daí que eu falei que nasceu a consultoria. A consultoria nasceu porque desse treinamento de vendas, eles
deu um boom na área comercial, triplicou o faturamento, e eu falei, nossa, isso aqui é um problema crônico. Então, o problema às vezes de você analisar o processo, você pode chegar numa coisa mais macro e tal, mas é importante, se você olhar esses pilares em venda, você resolve bastante problema. Muito Sérgio, legal, tem muito algum legal. case aí para compartilhar? Pode até ser fora do contexto aí, onde você usou aí o PDCA, a técnica para poder... Eu acho que assim, o Rafa deu um exemplo bem legal, né, de todo esse processo. Eu vou trazer, eu tenho alguns exemplos, mas vamos fazer o seguinte, vamos trazer para uma coisa bem micro e bem besta, para vocês entenderem que isso pode ser usado em tudo. Eu vou contar a experiência do cara que trabalhou lá com a gente na agência. Acho que o Luiz lembra dessa história. O rapaz lá, acho que trabalhava com front-end, né, ou com alguma coisa assim. Um abraço, Geraldo. Eu queria falar não. Eu não queria falar não, mas um abraço pro Gera. E aí é o seguinte, ele tinha lá uma meta na vida pessoal dele, que era sobrar X reais por mês pra ele poder lá juntar, fazer alguma coisa. Aí ele não tava conseguindo. Mês após mês ele não conseguia juntar dinheiro, tava sempre ferrado com grana. E aí a gente tava lá colocando todo, né, o PDCA em prática, meta, a gente tava mudando a mentalidade da agência naquela época. E aí a gente usou todas essas técnicas na vida dele. E aí a primeira coisa que ele fez, ele tinha uma meta, que era guardar X reais lá por mês pra poder fazer alguma coisa que ele queria. Cara, análise do fenômeno. Aí a gente pegou ele pra fazer análise do fenômeno. Mas o que você faz, cara? Você mora de aluguel? O aluguel aumentou? Não, o aluguel não aumentou. Passagem de ônibus aumentou? Não, a passagem de ônibus não aumentou. O mercado ficou mais caro? Você tá comprando mais no mercado do que tava antes? Aí ele olhou lá, não, tô gastando a mesma coisa no mercado que eu gastava antes. Não, e na escolinha da filha? Não, tô gastando a mesma coisa. Então a gente viu que não era a análise do fenômeno. Porque se o aluguel não aumentou, a passagem não aumentou, para algum lugar tá indo. Aí a gente começou a fazer análise do processo, tipo, o que fora esses custos aí que você tem fixo... Como é cara, que é o seu dia a dia? Como é que é seu dia a dia? O que você faz? Você pega lá o ônibus, você vem pra agência, você traz marmita? Não, eu trago marmita, tá legal. Aí a gente começou, aí ele entendeu que é o seguinte, nos extratos lá do banco, lá ele puxando, né, o histórico, todo dia à tarde, depois do almoço, o cara comia no almoço, hein? Ele comprava lá uma coxinha, um refrigerante e passava lá no Manos Doce e comprava uma barra de chocolate. Todo santo dia ele comprava uma coxinha... O cara era processualizado. Todo santo dia ele comprava uma coxinha, um refrigerante e um chocolate. A coxinha... Aí dá 30 dias, dá 22 dias trabalhado lá, aí o cara tinha um valor lá, ele falou, putz, tá aqui indo embora o meu dinheiro. Descobri. Por quê? Porque a análise do processo fez ele descobrir onde ele tava gastando, né? E aí, qual que era o plano de ação dele? Cara, eu vou cortar isso. Porque eu já almocei, eu não preciso, eu faço por gula, e eu tô comendo chocolate pra caralho, correndo o risco de engordar, de pegar uma diabetes. Parou. Aí a meta dele era o quê? Era não gastar, né, nesse... Aí o que o Rafa falou de meta, né, de grana, era ter aquele valor por mês sobrando, e para isso ele precisava, né, mudar a rotina dele, o processo diário dele de alimentação precisava ser mudado, e aí ele parou, né, começou a trazer mais belisco de casa, que ele já fazia compra, resolveu o problema e começou a ter o dinheiro mês a mês dele lá, né. Então assim, olha que exemplo, né, pequeno perto do que o Rafa falou. Cara, dá pra aplicar isso em tudo. Em qualquer coisa que você imaginar, dá pra aplicar. No relacionamento com seu filho, em qualquer coisa dá pra você fazer esse processinho que você vai descobrir o motivo. Vai mapeando as causas, né? Avalia Tá a sua rotina, né? Tá aí. Vou dar um exemplo também aqui. Vou dar um próprio exemplo. Tem um livro que chama Gerenciamento pelas Diretrizes, do professor Vicente Falcone, e lá ele dá um exemplo muito legal, que eu acho que é um exemplo legal de trazer, porque contextualiza a coisa, né? Enfim, era uma empresa de transportes que transportava o Brasil todo e levava a carga para cima e para baixo, tudo, né? E, cara, eles já tinham uma frota de, tipo, centenas de caminhões, isso é uma história, inclusive, verídica, até um case do livro. Ela tinha uma frota de caminhões e, tipo assim, tinha demanda para comprar ainda mais uns 10 caminhões. E ninguém entendia nada, porque não tinha aumento de demanda suficiente para justificar os 10 caminhões. Mas, realmente, não tínhamos 10 caminhões. E a diretoria pressionando o financeiro para poder fazer a compra dos caminhões e ainda colocando pressão. Se não tiver os caminhões, não tem como fazer entrega. Se não tem como fazer entrega, o cliente não vai pagar a gente. Se o cliente não pagar a gente, aí explode tudo, né? Então, aí o que eles fizeram? Contrataram uma consultoria para entender o que estava acontecendo. E eles começaram a acompanhar a rotina, né? O dia a dia, né? Do caminhoneiro, o processo do caminhoneiro. Para onde ele ia, para onde ele voltava. O que eles começaram a perceber? Acho que era 20 ou 25% da frota
recorrentemente ficava parada na empresa. Ficava parada. Por quê? Às vezes era para trocar uma peça, às vezes era para trocar um amortecedor, às vezes era para trocar os 4 pneus esperando a aprovação do financeiro para poder trocar pneu. E era um pneu que já estava sem estado nenhum não tinha condição nenhuma de continuar rodando. O que se chegou à conclusão? Qual que era a causa? A frota não fazia manutenção preventiva, não fazia revisão, sem manutenção preventiva, coisas de consumo que quebra mesmo no carro, pastilha, amortecedor, Óleo. suspensão, óleo, zoava o carro e os caras gastavam um monte de dinheiro, rios de dinheiro, porque tinha caminhão parado e na hora de fazer a entrega não tinha caminhão. E qual que era a primeira solução que todo mundo falou? Empresa com dinheiro grande, não sei o quê, comprar mais caminhão. Enfim, qual que foi o plano de ação? Passaram a fazer manutenção preventiva, rigorosa com o caminhão. No final da história, sabe o que aconteceu? A empresa fez caixa. Por quê? Sobrou caminhão. Sobrou caminhão, eles venderam caminhão e ainda fizeram um caixazinho. É um outro case, uma história bem legal de você aplicar o PDCA, a gestão por metas, né? De definir uma meta, cara, vamos comprar menos caminhão. Entender o que estava acontecendo, putz, por quê? Por quê? Eu tô tendo maior demanda, tô vendendo mais, tô vendendo menos. Analisar o processo, o que está acontecendo no dia a dia do caminhoneiro? O que está acontecendo no dia a dia com a frota? E aí você vai achar o motivo. Cara, o caminhão não tinha manutenção preventiva, quebrava, e tinha lá uma grande porcentagem da frota que todo mês estava parada para trocar itens de consumo, que vai ter que trocar mesmo de qualquer jeito. Então o cara pode se antecipar e o caminhão não parar. O caminhão precisa parar o caminhão na estrada para poder arrumar. Plano de ação executado, venderam o caminhão e ainda fizeram caixa. É legal ou não é? É sensacional, né? O legal desse contexto da... Não sei se o meu microfone... Vocês estão me ouvindo? Então, tô ouvindo bem, tá? Não mexe no meu não, mano. Eu não sei se eu abaixei aqui. Ô, Fumaça, me ajuda aqui. Vê se você tá ouvindo bem agora. Foi você que tá Abaixou. Abaixou. Boa. É no ao vivo, quem sabe faz ao vivo. É interessante esse contexto, porque 2 pontos, né? Essa questão de você analisar o processo, poxa, ele deu um exemplo aqui de analisar o processo do Geraldo e pode ter problema na coxinha. E você pode analisar um processo numa coisa mais macro e pegar soluções ali de você trazer para o seu dia a dia. Ô Luiz, tem uma pergunta aqui do Rubão. O Rubão perguntou? Rubão. Puta que pariu. Manda aí, Rubão. Um abraço, Rubão. O Rubão fala assim: por onde eu começo? Por onde você começa? Putz, Rubão. Rubão, primeira coisa, né, para você fazer gestão por meta é estabelecer a sua meta, né? É entender para onde você quer levar, o que você quer, o que você quer, quanto você quer que o seu negócio evolua, melhore. É um aumento de vendas? É um aumento de satisfação no cliente? É um aumento de faturamento, né? Então, é o primeiro objetivo que você tem, traça ele. Aí depois você tem que entender o quanto você pode, de fato, crescer. Aí você pode fazer uma continha você contra você mesmo, certo? Eu vou melhorar em relação ao mês passado 10%. Eu vou melhorar em relação ao trimestre passado 20%. Ou vou melhorar em relação ao mesmo mês, do mesmo período do ano passado em X%. Ou simplesmente você pode ver quem que é o maior do meu segmento, qual que é o maior concorrente. Esse cara fatura 10 milhões, eu faturo 7, então eu quero chegar nele. Eu quero bater esse competidor. Então o primeiro passo é começar você traçando sua meta, depois você vai fazer as análises, você vai perceber que várias coisas precisam ser feitas, e essas coisas que precisam ser feitas, você vai dando um desdobramento dessa meta para várias áreas, e aí você vai construindo toda a sua gestão por meta. Respondido, Rubão? O Rubão adora umas perguntas boas o Rubão tem outra aqui agora para você, Sérgio. Esse negócio de meta, ninguém segue a meta. Eu dou meta, eles não seguem a meta. Ninguém gosta de meta. Você manda a meta, o cara anota a meta no papel, não tá empolgado a primeira semana, depois já esquece, não quer mais saber. E aí? Aí você vai ter um problema, né, que pode ser resolvido com o conteúdo que a gente já disponibilizou aqui, que a gente fala de cultura organizacional. Não adianta você chegar lá, né, definir meta e empurrar meta goela abaixo da operação do seu vendedor sem fazer com que eles comprem a meta, ou seja, acreditar realmente que aquilo
precisa ser feito, qual que é para que caminho que você vai, né, levar, qual que vai ser o ganho com aquela meta, e parte muito também da cultura, né? Se você tiver ali uma cultura ou não tiver cultura dentro da sua empresa, as pessoas não vestem a camisa, elas não compram sua ideia, elas estão ali só para bater ponto e ir embora, provavelmente você vai ter dificuldade na hora que você estabelecer meta, né? Porque a meta, acima de tudo, para ser executada, precisa do comprometimento da equipe. A equipe precisa acreditar naquilo. Então, tem um passo aí que você vai precisar realmente fazer com que a equipe compre a ideia. Por que eu não tinha, agora eu tenho? E aí você vai ter que vender essa ideia, né? Fazer as pessoas acreditarem e entenderem com a sua linha de raciocínio que isso, além de, né, fazer a empresa crescer, vai desenvolver profissionalmente cada um, vai fazer com que as pessoas sejam melhor remuneradas. Se for o caso do vendedor, a meta vai mexer no bolso dele, ele vai ganhar mais, né? Se for no caso da equipe, eu colocaria aí, até, como a gente já até fez na agência, né, de metas trimestrais, metas anuais para a equipe bater e ganhar uma bonificação, né? Você tem que fazer o cara comprar a ideia e você tem que fazer com que ele seja desafiador, que seja atingível, mas que ele também tenha uma recompensa no final. Porque só empurrar a goela abaixo a meta, Não vai. aí realmente não vai dar certo. Beleza, cara, acho que a gente falou bastante coisa, mas vamos sintetizar tudo isso, vamos dar um passo a passo para todo mundo, né? Então posso até começar. Então, sendo repetitivo, passo 1. Cara, definir sua meta. Pode ser uma meta você contra você mesmo. Pode ser um benchmark do cara que mais vende, do que tem maior participação, do cara que pode ter... Um cara que você admira, que você quer bater ele, que você quer ser maior que ele, que tem a melhor operação. Pode ser uma média, o cara que mais vende faz 100, o cara que menos vende faz 50. No meio do caminho aqui é uns 60, 70. Você pode colocar lá uns 75 para você avançar, né? Ou fazer uma meta simples, cara. Esse período do ano foi X assim para mim, eu cresço 5%, vamos colocar um incremento aqui de mais 5, então você deu uma desafiadinha no teu business, tá? Então esse é o passo 1 para você fazer esse trabalho aí, né? Passo 2, quem quer falar do passo 2 aí? Eu vou falar do passo 2, mas vamos aprofundar. Eu acho que é interessante a gente disponibilizar um material para as pessoas, porque quando a gente fala de análise do fenômeno, a metodologia, o livro, num contexto geral, ela dá algumas dicas para eles, né? De você analisar por tempo, para você analisar por períodos. Você tem a metodologia de 5 porquês. Então tem alguns. A gente pode deixar aí algumas formas para como ela fazer essa análise do fenômeno, né? Mas a gente falou de análise do fenômeno. Analisar o mercado num contexto geral, só que tem algumas linguagens aqui que a gente vai disponibilizar no material para aprofundar. Mas sempre faça isso, faça a leitura do mercado, o que pode estar impactando no seu dia a dia. Esse é o primeiro ponto. Mas dá para aprofundar essa conversa, a gente vai deixar no material aí para vocês, tá? Legal. E aí colocaria então como passo 3 a análise do processo, né? Entender se a sua operação ou o seu vendedor está executando da maneira que deveria a ação que ele tem para fazer no dia a dia dele. Se for vendas, entender se ele está cumprindo o processo de vendas, se ele está usando técnica de vendas, se a proposta está indo da maneira que tem que ir, se ele não está mexendo na porra da proposta no meio da negociação, né? Entender exatamente o processo. Se for na operação, né, a equipe que entrega o trabalho para o cliente ou o serviço ou o produto, entender se está tudo sendo feito como deveria, né? Se não tem ali nenhuma lacuna que estão deixando de fazer e por isso que lá no final o resultado é ruim. Então analisar passo a passo, né, a operação, como é que ela entrega, como é que ela opera, como é que ela faz no dia a dia, e aí daí você vai tirar um diagnóstico, né, de entender o motivo de não estar sendo entregue ou de não estar batendo a meta. Passo 5. 4, né? Passo 4? 4. Passo 4. Definiu meta. Fez análise do fenômeno, o que está influenciando no resultado. Fez análise interna, análise do fenômeno. Plano de ação. O que você quer com esse plano de ação? Que mudança você quer fazer dentro da empresa? Que resultado você quer? Que objetivo gerencial você quer mudar? Que número, que prazo você quer mudar na empresa? Certo? O que você vai fazer? Quem vai fazer? Quando vai fazer? Por que vai fazer? Passo a passo da bagaça, quanto custa
e como é que você vai medir semana a semana se o resultado tá funcionando ou não, certo? E aí, deixa eu só colocar um adendo E tem um passo final, né? Tem um passo final. Qual que é o passo final, Sérgio? Será que é o adendo que eu ia dar ou é outro passo aí que você pensou? Eu acho que é esse adendo aí. Agora que você falou de meta, é o seguinte, não seja xiita. É isso aí. Você vai estar definindo metas para pessoas que não estavam acostumadas a trabalhar com meta e que agora vão ter que começar a trabalhar. E por mais que você mexa ali na cultura e que você entenda e faça as pessoas comprarem a ideia, cara, se você chegar no final do período analisado e as pessoas não tiverem batido meta, não seja xiita de trocar a peça. Senão você vai começar a ter um turnover alto. E isso vai foder com a sua operação ou foder com o seu time de vendas. Nós já erramos nisso, hein? E nós já erramos. E aí eu volto aqui com o argumento que eu dei lá no início do podcast. Tudo que a gente fala aqui não é a tradução da literatura, não é a tradução do livro que está lá publicado. A gente leu, aprendeu e aplicou. E um dos erros que a gente cometeu ao longo do tempo, porque todo mundo erra, é exatamente ser xiita nesse ponto. Então o cara não está batendo a meta, tenta entender o porquê, né? Entenda o porquê, de repente ele pode ter alguma dificuldade, de repente tecnicamente ele precisa evoluir, de repente pessoalmente ele está passando por algum problema que você vai precisar entender e ajudar a ele a ultrapassar isso. Não é ajudar ele a resolver o problema que ele tem, não, mas é dar suporte, né, na sua empresa para que ele consiga continuar lutando mesmo com problemas e para que ele vença os obstáculos. Ele de repente pode precisar se desenvolver profissionalmente, né? Então não seja xiita. Se você levar a meta ao pé da letra, cara, ninguém nunca vai ser bom. Você precisa entender que ali tem uma pessoa e prepará-la para, ou melhor, capacitá-la para bater a meta. Aí o seu trabalho vai ser desenvolver pessoas. Para as pessoas baterem as metas. Final de tudo é sempre pessoas, né? Não tem jeito, Não né? tem como fugir disso. É sempre as pessoas, ninguém cruza um oceano remando sozinho, não tem jeito, né? Pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês hoje. Vamos deixar aqui disponibilizado um link logo embaixo com um manualzinho para você construir planos de ação aí na sua empresa, tá? Um Excelzinho aqui com umas explicações para você fazer, preparado especialmente para quem chegou até o final aqui dessa live, certo? E queria convidar você, segue a gente no Instagram, @gumarcaoficial, se inscreve no canal se você não se inscreveu e boas vendas, bons negócios para vocês. Rafa e Sérgio é com vocês. É isso aí, vamos deixar o recadinho do coração? Bora deixar o recadinho do coração? Vamos deixar aquele recadinho. Então vamos. Chegou a hora, né? Chegou a hora. Vamos lá esse recadinho do coração, hein? Bora, começa aí, já que você puxou. Não, eu puxei para jogar para vocês. Não, você primeiro. Eu primeiro, então o recadinho do coração, novamente. Como teve um gap aí da última semana que eu não mandei, meu filho vai me cobrar. Então, Francesco, te amo, Vincenzo, te amo, Tabata, te amo. Vai pra família, né? Senão, quando eu chegar em casa, como é que eu explico? Chegar 9 horas da noite em casa e não sei nem um recadinho do coração. Fica difícil, né? E o teu recadinho do coração? Vai pra quem? O teu recadinho do coração? Eu tô pensando. Eu também tô pensando aqui também. Bom, vou mandar então o recadinho do coração. Vou mandar pro Lourão, o meu filho querido, Vitor Quevedo Cota. Não tem nada a ver com o Padre Quevedo, inclusive, viu? Forte abraço pra você, filhão. Deve estar vendo aí o Wolverine ou Power Ranger no YouTube. De repente passa um corte do pai aí, o papai te ama. Você falou, eu vou mandar pro meu filho também, mas meu filho, eu deixo na TV de casa o login do meu e-mail. Inclusive, quem é pai, é ótima forma para você controlar o que seu filho está assistindo. Eu deixo lá o login do e-mail. Aí, como fica o login do meu e-mail, fica a TV lá, né? E aí, meu filho, para quem não sabe, se colocar aí depois no canal do YouTube, tem alguns vídeos lá eu com ele. E aí ele fica me cobrando. Ele fala, pai, você vai ficar fazendo filmagem só pros seus amigos? Você não vai fazer para mim, não? Filho, vamos fazer, tá? Eu vou fazer para você, te amo, tamo junto, vamos gravar. Boa. Bom, isso é tudo? Vai te convidar para seguir alguém ou qualquer coisa? Segue a gente no canal, escreve se você chegou até aqui, comenta com a gente também, onde que você acha que pode intensificar o conteúdo, onde que você ficou com mais dúvida, e com certeza a gente vai sempre aprofundar para você. E segue lá na gente nas redes sociais, no Gumark Oficial, no Instagram, e aqui no Spotify também tá como Faturando Milhão Online. Boa, é isso aí. É isso aí. Para fechar, eu quero só mandar um abraço aqui pro meu amigo
Shanrad, um grande abraço para você, fundador aí do aplicativo que eu tenho mais usado aqui no meu celular, que é o Tinder. Um forte abraço para você. E aí, até a próxima semana. Vamos falar do que próxima semana? A próxima semana a gente vai ter um tema polêmico. E vamos falar daquele tema polêmico? O fim do Google? Vamos deixar esse no ar? O fim Bora, do Google. Se você já tá sofrendo com o Google, eu tenho uma coisa para dizer para você. Vai piorar. Mas fica tranquilo que a gente sabe os caminhos de você se antecipar essa mudança, tá bom? Então até a próxima quinta-feira, às 18h45, com o fim do Google.